Cara, olha só que bonitinho o material que eu preparei pra vocês. Isso daqui vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E aos 9 minutos desse vídeo eu falo mais a respeito. E aí, maninho, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Cafemática com o professor Fernando. E na aula de hoje a gente vai falar a respeito de algumas coisas referentes a saber se o número é maior, menor que o outro e como determinar esses intervalos, como é que a gente representa isso. É uma matéria que normalmente é vista no 6º ano do ensino fundamental, mas ela é revista depois em outros momentos ali da sua vida escolar e até mesmo acadêmica. Então vale a pena a gente conferir com cautela aqui. Tem gente que fica adulto e não entende esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, nem o outro símbolo também. E diz que isso aqui é o símbolo de menor que, por exemplo. E fala que não, isso daqui não é o símbolo de maior que, é o símbolo de menor que. Ok, se você for nessa ordem aqui de leitura, ó. Se você fala que 2 é menor que 5, ok, essa ordem de leitura, tranquilo. Você tá mostrando aqui, ó, que a ponta desse símbolo está indo para o número menor. E essa outra parte aqui, que está aberta, que está distante, que está maior, ela está indo para um número maior, tá indicando esse número aqui. Mas daí a dizer que esse símbolo não pode representar o maior que, eu acho que é errado você dizer isso, hein? Pelo seguinte, ó. Quando você lê da direita para a esquerda, como é que você lê isso aqui, ó? Sempre o lado que está aberto está indicando o maior número. Então, se a sua ordem de leitura for da direita para a esquerda, você vai falar que o 5 é maior que o 2. E se você for da esquerda para a direita, como normalmente a gente está acostumado, né? É 2 menor que 5. E as duas formas de ler estão corretas. Quando que isso aqui fica confuso na cabeça das pessoas? Eu acredito que é quando você começa a falar de um x, que ele é menor que 10 e ao mesmo tempo ele é maior do que 3, por exemplo. Quando você fala que x é maior do que 3 e menor do que 10, isso é confuso para as pessoas, porque aí tá aparecendo o sinal duas vezes aqui. E aí, você tá falando que o x é menor que o 3 e menor que o 10 ao mesmo tempo? Não, ele tá no meio aqui, ó. Ele está aqui, tá? Então ele é maior do que esse número que está à esquerda. Como que a gente vai ver que ele é maior? Porque essa parte está aberta. E ao mesmo tempo ele é menor do que o 10. E aí existe essa forma de você representar e existem outras também, que a gente vai ver aqui. Como que você tem que escrever formalmente? Não basta você escrever que o x é maior do que o 3 e menor do que o 10 normalmente, tá? Vai aparecer em forma de um conjunto. E um conjunto, ele começa com chaves e ele termina com chaves. Quando você fala que x é maior do que 3 e menor do que 10, você não está falando que ele só tem um único valor. Você está falando de todos os valores possíveis de x, tá? Então esse comportamento de falar de todos os valores possíveis de x ali dentro dos números reais é escrito dessa forma: x pertencente aos reais tal que o x ele é maior do que o 3 e ele é menor do que o 10. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, você tem vários números aqui nessa retinha, a gente chama de reta real. Aqui assim nessa reta está o número 10 e bem aqui está o número 3. A questão é, quem é x? Será que o x pode assumir o valor 4? Será que ele pode estar aqui? Pode, porque o x é o conjunto de todos os números reais que são maiores do que o 3 e menores do que o 10. Você vai olhar para o 4 e ver, bom, 4 é maior do que 3? É. Então cumpre com essa parte aqui. 4 é menor do que 10? É. Então ele cumpre com a outra parte. Portanto, o 4 faz parte desse intervalo. Mas se a gente for escrevendo ponto por ponto, você ia ter que colocar o 4, 5, 6, 7, 8, 9. E você ia ter que colocar os números entre eles também. Entre o 4 e o 5, você ia ter que colocar o 4,5. Entre o 4 e o 4,5, tem um outro número lá no meio dos dois. Então, assim, é muito número para você colocar. O que você vai fazer? Você vai indicar aonde começa esse intervalo e aonde termina esse intervalo. E fazer isso daqui, ó. A gente normalmente representa por tipo uma cobrinha aqui, ó. E aonde ela estiver passando, você está indicando que isso faz parte do intervalo. Para saber se essa bolinha aqui do 3, ó, ela é aberta ou ela é fechada, né? Que a gente preenche ou não essa bolinha, você vai precisar olhar esse símbolo aqui referente a essa comparação do x e o 3, tá? Tá falando que o x é maior que o 3. Não está falando que ele é igual. Se ele só é maior, o 3 não está incluso. A afirmação 3 menor que 3, por exemplo, é errado. 3 não é menor que 3. 3 ela é igual. Se isso daqui fosse um símbolo assim, ó, x é maior que ou igual a 3, aí sim a gente ia pintar essa bolinha aqui, ó, do 3, tá? Ele ia estar incluso no intervalo. Inclusive, eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Pra gente ter uma versão aqui onde o valor está incluso, que é o caso do 3, e onde o valor está excluso, que a gente fala. O 10 aqui no caso, ó, 10 é maior que x, ou então x é menor que 10. X menor que 10 significa que o 10 não faz parte do intervalo, ele só limita o intervalo.
Tipo assim, não vai chegar no 10, entendeu? Nunca vai ser igual a 10. Pode ser 9, 9,99, 9,999999. Você pode ficar vários dias falando esse 9 e não chegou no 10. Né? 9, alguma coisa que fica muito próxima. Mas não é o 10. O 10 só delimitou, só não vai chegar naquele valor, tá? Então, essa daqui é a forma gráfica de você representar esse conjunto aqui. Outra coisa interessante do conjunto é que ele normalmente tem um nomezinho, tá? Então, eu vou chamar de A aqui no caso. A é o conjunto de todos os valores reais de x, de forma que o x é maior que ou igual a 3 e menor que 10. Tem uma terceira forma de você escrever isso, tá? Quando você fala em fechado, quando você fala que o número está incluso, você pode representar também como se, eu gosto de comparar com isso, é como se fosse uma estação de ônibus ali. Se o 3 está dentro dessa estação, ele está incluso no intervalo, ele vai ficar aqui para dentro. No caso do 10, vou colocar uma vírgula aqui, ó, ele começa no 3, esse intervalo, incluindo o 3 está dentro, e vai até o 10. O 10 está dentro do intervalo? E aí, para a gente dizer que não, a gente vai fazer esse desenho aqui, ó, do 10 fora desse intervalinho aqui, tá? Então aqui vai estar excluso, o 10 não vai fazer parte, vai ser uma bolinha aberta, né? Vai ser valores menores do que o 10, não vai ser o próprio 10, entendeu? Então essas são três formas de você falar que um valor é maior que ou menor que outro, e ao mesmo tempo aqui a gente já conferiu como trabalhar com essa questão dos intervalos um pouco, né? Como que você representa esses intervalos numéricos. Um outro detalhe que é interessante citar na reta numérica é o seguinte, ó, números menores eles vão ficar à esquerda e números maiores à direita, e normalmente você tem ali uma regrinha, tipo assim, ó, aqui eu tenho o número 0, aqui eu vou ter o número 1, aqui eu vou ter o número 2. Ele está sempre crescendo e normalmente você representa aqui com esse tracejadinho, essa distância que está acontecendo. E o padrão é que essa distância seja a mesma, tá? Então aqui para trás vai ficar o quê, ó? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Cada vez mais negativos. Os números cada vez mais negativos estão à esquerda. Os números cada vez mais positivos estão à direita. Cara, pensando em você e pensando na galera que se confunde muito com regra de sinal, menos com menos mais e menos com mais menos e tal, e acaba confundindo uma operação com a outra, eu preparei essa próxima parte que é uma aplicação do conceito de reta real para a operação de adição e subtração. Então dá uma conferida aí e me diz nos comentários o que você achou, beleza? Quer ver um negócio muito legal que dá para fazer aqui também? A gente pensar da seguinte forma, ó. Se eu estou aqui, vamos supor, a gente começa no menos 3, a gente está bem aqui. O que significa eu sair do menos 3 e vir parar no 2, por exemplo, positivo? Significa que a gente andou 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a direita, tá? Então aqui foi somando 1. Somamos 1, 1, 1, 1 e 1. Ou seja, nós somamos 5 aqui no nosso menos 3. Partindo do menos 3, se a gente somar 5, você vai parar no 2. Então você já deve ter percebido, né, pela minha fala agora que menos 3 mais 5, a gente pode representar aqui de forma gráfica e isso daqui para no 2. E olha só que legal, ó. É a mesma coisa eu falar menos 3 mais 5 e eu falar 5 menos 3. Tanto faz essa ordem aqui, ó. Por quê? Se a gente fala em 5 menos 3, o que eu tô fazendo aqui? A gente altera o nosso ponto de partida, vamos dizer assim, mas o ponto de chegada vai ser o mesmo, quer ver? Puxei mais pra cá para incluir o 5. Vamos apagar essa parte vermelha. E aí é o seguinte, o que seria o 5 menos 3? Seria a gente sair aqui do 5 e andar 3 para a esquerda. Então eu vou andar 1 para a esquerda, 2 para a esquerda e 3 para a esquerda. Então a gente subtraiu 1 aqui, subtraiu uma vez aqui, subtraiu uma vez aqui. Ou se você quiser falar de uma vez só, nós estávamos no 5 e subtraímos 3. Você foi para onde? Também no 2. Tanto faz essa ordem. Se você estiver no menos 3 e somar 5, você para no 2. Assim como, se você estiver no 5 e subtrair 3, você também para no 2. A gente chama isso em matemática de comutatividade. É um nome técnico que você dá, né? Dentro da matemática tem vários nomezinhos dados para alguns comportamentos aí que acontecem, a gente rotula esses comportamentos, mas a intenção desse vídeo não é entrar nesses pormenores e sim dizer que isso acontece, tá? Espero que tenha ficado claro essa questão do maior que e do menor que, como é que a gente simboliza e como é que a gente fala a respeito de intervalos. Cara, olha essa lista que eu preparei para vocês, que bonitinha. Tem uma lista de 5 exercícios referentes ao que a gente acabou de conversar nesse vídeo. O link do PDF tá aqui na descrição e durante a semana eu vou lançando vídeos respondendo cada uma dessas questões, então se inscreve no canal para não perder nada. Forte abraço e até a próxima. Falou!